Esse hábito no fim do mês te mantém pobre e quase todo mundo faz. Você trabalha o mês inteiro e mesmo assim chega no fim do mês sem dinheiro. Talvez o problema não seja quanto você ganha, mas um hábito silencioso que quase todo mundo repete achando que é normal e que está te mantendo preso no aperto financeiro. Neste vídeo, você vai descobrir o erro mais comum do fim do mês. Aquele que parece inofensivo, mas sabota qualquer chance de sair da pobreza, mesmo para quem tenta economizar ou fazer tudo certo. Você vai entender por que esse hábito é tão comum e tão perigoso, como ele afeta sua mentalidade financeira sem você perceber. O que as pessoas que conseguem sair do sufoco fazem diferente. E qual é a virada simples de mentalidade que muda completamente o jogo? Atenção, esse vídeo pode te incomodar, porque você provavelmente já faz isso. Mas se você quer parar de apenas sobreviver e começar a construir controle, clareza e liberdade financeira, precisa assistir até o final. Não é sobre ganhar mais, é sobre parar de se sabotar. Assista agora e descubra por que o fim do mês revela quem vai continuar pobre e quem vai virar o jogo. Você trabalha o mês inteiro, cumpre horário, entrega resultado, paga as contas básicas. E mesmo assim, quando o mês termina, o dinheiro some. Não sobra, não avança, não constrói nada. E sabe o que é pior? Isso começa a parecer normal, só que não é. O problema não está no seu esforço, nem necessariamente no quanto você ganha. Existe um hábito silencioso, repetido no fim de quase todo mês, que parece inofensivo, até merecido, mas que está travando sua vida financeira e reforçando uma mentalidade de escassez sem você perceber. Esse hábito cria a ilusão de controle, enquanto na prática destrói qualquer chance de planejamento financeiro, de quitar dívidas, de montar uma reserva de emergência ou de investir mesmo com pouco dinheiro. Hoje eu vou te mostrar qual é esse hábito, porque ele mantém pessoas inteligentes presas à pobreza financeira e o que fazer no lugar para começar a construir controle, clareza e um caminho real de liberdade financeira. Presta atenção, porque se isso não for corrigido, nada mais funciona. Identificação profunda. Agora me acompanha nessa cena, porque ela é mais comum do que parece. O salário cai. Primeiro vem o alívio, depois os boletos. Aluguel, água, luz, internet, cartão, alguma dívida antiga. Você paga tudo certinho, fica com aquela sensação de dever cumprido, de responsabilidade. Aí surge um pensamento quase automático. Eu mereço. Mereço um agrado, uma saída, uma compra pequena, algo para aliviar o peso do mês. Não parece errado, afinal, foi um mês difícil. Só que esse mereço começa a se espalhar em pequenos gastos acumulados. Um delivery a mais, uma compra parcelada, um gasto que não estava no plano. Quando você percebe, o fim do mês chega junto com o aperto. O dinheiro acaba, o cartão vira apoio emocional, a culpa aparece e a promessa interna se repete. Mês que vem, eu me organizo melhor. Esse ciclo não nasce da falta de vontade, nasce da falta de clareza. Ninguém te ensinou a tratar o fim do mês como um ponto estratégico de controle financeiro. Pelo contrário, muita gente vive em um ambiente tóxico financeiramente, onde sobreviver já é considerado vitória. Isso não é falta de caráter, é desorganização financeira somada a uma mentalidade de pobreza que foi normalizada. E enquanto isso não for questionado, o padrão se repete, sempre. Existe um erro de diagnóstico que mantém muita gente presa no mesmo lugar por anos. As pessoas acreditam que o problema financeiro delas é gastar demais, quando na verdade não é isso. O hábito que mantém as pessoas pobres não é o gasto em si, é tratar o fim do mês como recompensa emocional, em vez de tratá-lo como um ponto de controle financeiro. Esse é o vilão invisível. Ele não chama a atenção, não dói na hora, não parece perigoso.
pelo contrário, ele se disfarça de alívio, de merecimento, de descanso depois de um mês pesado. E exatamente por isso, quase todo mundo faz. Quando o fim do mês chega, a maioria das pessoas não para analisar o que aconteceu financeiramente. Não revisa decisões, não mede impactos, não aprende com os próprios erros, apenas reage. Se sobrou algum dinheiro, gasta. Se faltou, empurra para o cartão ou para o mês seguinte. Esse comportamento parece pequeno, mas ele carrega uma mensagem poderosa para o cérebro. O dinheiro não é algo que eu controlo, é algo que simplesmente passa por mim. Isso enfraquece a disciplina, destrói o planejamento financeiro e reforça uma mentalidade de escassez silenciosa. O mais perigoso é que esse hábito é socialmente aceito. Ele não gera reprovação, não gera alerta, ninguém questiona. Pelo contrário, é normalizado. Todo mundo vive cansado, todo mundo vive apertado, todo mundo vive prometendo que depois organiza. E é exatamente por isso que quase ninguém percebe que está se sabotando financeiramente. Não existe um momento claro de ruptura, só um acúmulo de decisões automáticas que impedem a construção de controle financeiro, a saída das dívidas e qualquer avanço rumo à liberdade financeira. Enquanto o fim do mês for tratado como linha de chegada e não como ponto de análise, a pobreza deixa de ser apenas falta de dinheiro e passa a ser um padrão de comportamento. Por que esse hábito te mantém pobre? Agora vem a parte que incomoda, mas que muda tudo quando é entendida. Tratar o fim do mês como recompensa emocional gera um efeito em cadeia que destrói qualquer tentativa de organização financeira. Não sobra dinheiro para montar uma reserva de emergência porque sempre existe uma justificativa para gastar o que restou. Não existe planejamento real, porque o mês termina sem análise, sem aprendizado, sem correção de rota. A vida financeira vira um ciclo de apagar incêndios. Quando surge um imprevisto, o dinheiro não está lá. Quando aparece uma oportunidade, falta preparo. Esse hábito também empurra as pessoas para a dívida de forma quase imperceptível. O cartão de crédito deixa de ser uma ferramenta e passa a ser um amortecedor emocional. Ele cobre o erro de planejamento, mas cobra juros depois. A pessoa trabalha para pagar contas, depois trabalha para pagar juros e começa a acreditar que nunca vai sair do lugar. Nesse ponto, o problema já não é só financeiro, é psicológico. Surge a sensação de impotência, de que ganhar pouco é uma sentença definitiva. E isso mata qualquer iniciativa de buscar renda extra, investir com pouco dinheiro ou desenvolver inteligência financeira. Com o tempo, esse padrão cria um inimigo externo conveniente. A culpa passa a ser sempre do salário, do governo, da economia, do sistema. Claro que o contexto pesa, mas essa transferência total de responsabilidade impede a única coisa que realmente muda o jogo: assumir o controle do que está ao seu alcance. Depois de anos observando padrões de endividamento e educação financeira popular, esse comportamento aparece com frequência assustadora. Em grande parte das pessoas que vivem no aperto constante, não falta esforço, falta um momento consciente de decisão no fim do mês. Enquanto esse hábito continuar ativo, qualquer estratégia mais avançada fracassa. Não adianta falar de investimento, liberdade financeira ou crescimento patrimonial se a base está corroída. Sem controle no fim do mês, não existe reserva. Sem reserva, não existe segurança. Sem segurança, não existe clareza mental para tomar boas decisões. O hábito parece pequeno, mas o impacto é estrutural. Ele mantém a pessoa ocupada demais, sobrevivendo para conseguir planejar, e cansada demais para questionar o próprio padrão. Quebra de crença. Existe uma ideia que se repete como verdade absoluta na cabeça de muita gente. Quando eu ganhar mais, eu organizo. Esse pensamento parece lógico, confortável e até esperto. O problema é que ele é falso.
A realidade mostra o oposto. Quem não controla o fim do mês com pouco dinheiro, perde completamente o controle quando ganha mais. A renda sobe, mas o padrão sobe junto. O aperto muda de tamanho, não de natureza. O que define o avanço financeiro não é o valor que entra, é o comportamento que se repete. Hábito vem antes de renda. Disciplina vem antes de liberdade financeira. O dinheiro apenas amplifica aquilo que a pessoa já faz. Se hoje o fim do mês é tratado como desculpa para gastar o que sobrou ou empurrar decisões difíceis, amanhã, com mais dinheiro, esse mesmo hábito vai criar gastos maiores, compromissos mais longos e dívidas mais sofisticadas. O resultado emocional é o mesmo: ansiedade, frustração e sensação de estagnação. Aqui entra uma virada importante de mentalidade. Organização financeira não é consequência de prosperidade, é pré-requisito. Controle financeiro não aparece quando sobra dinheiro, ele é construído quando ainda falta. É nesse ponto que muita gente trava, porque exige responsabilidade pessoal e desconforto consciente. Exige olhar para o fim do mês não como prêmio, mas como diagnóstico. O comportamento cria o resultado, não o contrário. Quando isso fica claro, a pessoa para de esperar o cenário ideal e começa a agir no cenário real. É assim que a mentalidade de escassez começa a perder força e dá lugar a um mindset de crescimento, baseado em educação financeira, autocontrole e decisões repetidas ao longo do tempo. A ação errada. Agora fica claro o que precisa parar de ser feito, porque esse é o ponto onde a maioria se sabota sem perceber. No fim do mês, muita gente olha para o que sobrou e pensa que, já que não é muito, não faz diferença. Esse pensamento leva ao primeiro erro: sobrou um pouco, então eu gasto. O dinheiro que poderia iniciar um hábito de controle financeiro vira consumo automático, sem propósito, apenas para aliviar a sensação de cansaço. Esse alívio é momentâneo, mas o efeito negativo permanece por semanas. O segundo comportamento é adiar a responsabilidade. A frase "mês que vem eu organizo" se torna um mantra silencioso. Ela traz conforto imediato, mas transfere o problema para o futuro, acumulando decisões não tomadas. O fim do mês passa sem revisão, sem aprendizado, sem ajuste. Isso impede qualquer construção de planejamento financeiro real, porque não existe continuidade. Cada mês vira um recomeço forçado, nunca uma evolução. O terceiro erro é subestimar o impacto dos pequenos gastos. A ideia de que um valor baixo não faz diferença cria um rombo invisível. Esses gastos repetidos drenam a possibilidade de pagar dívidas, montar uma reserva de emergência ou investir com pouco dinheiro. O efeito não é imediato, mas é cumulativo. Ao longo dos meses, essa sequência de escolhas transforma o fim do mês em um ponto de fragilidade, quando ele deveria ser o momento mais estratégico da vida financeira. Enquanto essas ações continuarem automáticas, não existe controle, só reação. A solução prática. A virada acontece quando o fim do mês deixa de ser tratado como recompensa e passa a ser tratado como momento de poder financeiro. Não é um ritual complexo, nem exige ganhar mais dinheiro. Exige intenção, exige consciência, exige transformar um hábito automático em uma decisão estratégica. O fim do mês precisa se tornar um ponto fixo de controle, mesmo que tudo ainda esteja apertado. Especialmente quando está apertado. A primeira mudança é simples e poderosa: revisão consciente. Separar alguns minutos para olhar o que entrou, o que saiu e, principalmente, por que saiu. Não para se culpar, mas para entender padrões. Esse pequeno ato já fortalece a inteligência financeira, porque tira o dinheiro do piloto automático e traz para o campo da escolha. Quando a pessoa entende onde está errando, ela para de repetir o erro por impulso. A segunda mudança é separar antes de gastar.
mesmo que seja pouco. Não é sobre valor, é sobre comportamento. Pode ser uma quantia mínima destinada à reserva de emergência, ao pagamento de dívidas ou ao primeiro passo em um investimento simples. Esse ato quebra a lógica da escassez, porque comunica ao cérebro que existe prioridade, existe planejamento, existe direção. O dinheiro deixa de ser algo que sobra e passa a ser algo que é direcionado. A terceira mudança é definir uma prioridade fixa. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas dá para fazer algo consistente. Ou é quitar dívidas, ou é formar reserva, ou é iniciar um investimento básico. O erro está em não escolher. Quando existe uma prioridade clara, o fim do mês deixa de ser um momento de fraqueza e vira um ponto de alinhamento com objetivos maiores. É assim que o hábito se constrói. Não pelo tamanho do esforço, mas pela repetição consciente. Esse é o tipo de ação que cria controle financeiro real e abre espaço no futuro para renda extra, crescimento patrimonial e liberdade financeira sustentável. Transformação. Quando esse ajuste acontece, algo muda que vai além dos números. A primeira transformação é interna. Surge uma sensação de controle que não existia antes. O dinheiro deixa de ser uma fonte constante de ansiedade e passa a ser um sistema que você entende, mesmo que ainda seja limitado. O fim do mês não gera mais medo, gera informação. E informação gera poder de decisão. Essa mudança reduz o estresse, clareia a mente e devolve uma sensação de dignidade financeira que muita gente perdeu sem perceber. Com o tempo, os efeitos práticos começam a aparecer. A reserva de emergência começa a existir, ainda que pequena. As dívidas param de crescer e começam a recuar. O cartão de crédito perde o papel de muleta emocional e volta a ser ferramenta. Essa nova base permite pensar em renda extra, em investir com pouco dinheiro, em planejamento de médio prazo. Não porque sobrou muito, mas porque agora existe direção. O dinheiro passa a trabalhar a seu favor, ainda que devagar. A transformação mais profunda, porém, é de identidade. A pessoa deixa de se enxergar como alguém que apenas reage às contas e começa a se ver como alguém que constrói. Esse movimento quebra a mentalidade de pobreza e enfraquece a influência de ambientes tóxicos, onde viver no aperto é tratado como normal. O progresso deixa de ser um sonho distante e vira uma sequência de decisões práticas. Não é uma mudança explosiva, é uma mudança sólida. É assim que começa a liberdade financeira de verdade, construída sobre hábitos, disciplina e inteligência financeira aplicada à realidade. Pobreza não começa no salário. Ela começa nos hábitos que você repete sem perceber, principalmente naquele momento em que o mês termina e você escolhe não olhar, não revisar, não decidir. O fim do mês revela muito mais do que sobra ou falta de dinheiro. Ele revela se existe controle, prioridade e responsabilidade pessoal. Quando esse momento é ignorado, a vida financeira segue no automático. Quando ele é assumido, mesmo com pouco, o jogo começa a virar. Não existe liberdade financeira sem consciência. Não existe crescimento sem disciplina. Não existe transformação sem assumir que pequenas decisões repetidas constroem resultados grandes ao longo do tempo. Você não precisa ganhar mais para começar. Precisa parar de se sabotar no ponto mais estratégico do mês. É ali que se decide se o próximo ciclo será apenas uma repetição do anterior ou um passo real para sair do sufoco, pagar dívidas, construir reserva e desenvolver inteligência financeira. Se esse conteúdo fez sentido, use isso como ação, não só como reflexão. Curta o vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que vivem o mesmo ciclo. Comente se você já percebeu esse hábito no seu fim de mês, porque verbalizar é parte da mudança. E se inscreva no canal.
Se você quer continuar aprendendo educação financeira prática, sem fantasia, focada em controle, crescimento pessoal e liberdade construída na realidade, o futuro financeiro não se decide em um grande evento. Ele se decide no próximo fim de mês.